Olha para o seu irmão aí que está sem Bíblia, divide a Bíblia com ele aí. Divide a palavra com ele aí. Para que todos nós possamos ler juntos, amém? Porque a palavra é viva e eficaz, e eu já acredito que na leitura da palavra o Senhor já pode libertar, Ele já pode transformar, Ele já pode começar a mover aqui, enquanto nós lemos a palavra, amém? Porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela penetra na junta da alma e do espírito, amém? Ela tem o poder para discernir os pensamentos e as intenções, amém? Então não é por causa do pregador que hoje aqui está, mas é por causa do poder da palavra. Aleluia! Assim diz a palavra do Senhor. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água, que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: então ela disse a Elias, eu pulei aqui, chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e trazei-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha na panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia que o Senhor der chuva sobre a terra. Agora repete comigo assim: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Aleluia! Aleluia! Fala comigo assim: para me ter provisão, primeiro, eu preciso devolver a primícia. Feche seus olhos, vamos orar? Poderoso Deus e eterno Pai, Deus de honra e Deus de glória, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, Deus da nossa vida, Deus Todo-Poderoso, eis-me aqui na Tua presença, Pai, mais uma vez. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço ao Senhor que o Senhor tome o seu lugar de direito, Pai. O centro dessa pregação precisa ser o Senhor, Deus.
Então eu me diminuo nesse lugar, eu me diminuo nesse momento, Pai. E que o Senhor possa tomar o teu lugar, e que o Senhor possa trazer uma palavra, meu Pai, primeiro a mim, Deus, depois ao teu povo. E que essa palavra, Pai, produza o resultado para o qual ela será mandada, Pai. Que essa palavra possa edificar, que essa palavra possa libertar, que essa palavra possa curar, que essa palavra possa trazer arrependimento, que essa palavra possa nos colocar no centro da tua vontade. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A igreja diz? Amém. Glorifica ao Senhor, hein, querido? Queridos, eu quero ser bem breve aqui, de verdade, acerca dessa palavra. Quero ser bem breve na introdução e na aplicação dessa palavra aqui aos nossos corações, tendo em vista que nós estamos em um culto de primícias e eu preciso aplicar sobre as nossas vidas algumas lições básicas sobre primícias, sobre provisão e sobre aquilo que o Senhor traz sobre as nossas vidas, tendo em vista que nós precisamos ter uma vida com o Senhor. Tendo em vista que quando nós estamos em uma vida com o Senhor contínua, quando nós conseguimos ouvir a voz do Senhor, nós entendemos o que é primícia, nós entendemos o momento de devolver a nossa primícia, nós entendemos o momento de receber a provisão de Deus. Queridos, a Bíblia, ela nos conta, se pararmos para ler alguns versículos antes aqui do 17, que o rei Salomão, a Bíblia diz que ele abre uma porteira para que tivesse adoração a outros deuses no reino de Israel. Entenda que Salomão, ele faz um bom governo no seu início, porém, por causa de alianças, agora o rei Salomão, a Bíblia diz que ele tem 1000 mulheres. Fala comigo, 1000. 1000 mulheres. E por causa dessas mulheres, agora ele faz algumas alianças. Não somente porque Salomão era um homem mulherengo, mas porque ele entendeu que à medida que ele se casasse com princesas de outros reinos, ele conseguiria dominar outros reinos, dominar outras cidades. A Bíblia diz que em certa feita, ele casa com a filha de um príncipe egípcio. E através desse casamento, pastor, o próprio reino egípcio luta a favor dele, ganha algumas cidades e dão a Salomão como dote. Então, quando nós olhamos para esse contexto, nós entendemos que o rei Salomão, ele era um rei estrategista. Mas agora a Bíblia diz que o rei Salomão, ele introduz em Israel a adoração a outros deuses por causa do casamento com mulheres de terras estranhas. E depois que Salomão morre, a Bíblia diz que se levanta um rei após o outro e todos, a maioria deles, fazem mal aos olhos do Senhor. A Bíblia diz, pastores, que todos os reis que se levantavam adoravam a outros deuses e faziam aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Mas a Bíblia diz assim, que se levanta um rei chamado Acabe. Fala comigo, Acabe. E ele casa com uma mulher chamada Jezabel. E a Bíblia diz que ele faz mais mal aos olhos do Senhor do que todos os outros reis que vieram antes dele. E a Bíblia nos frisa isso algumas vezes, que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor mais do que todos os reis que vieram antes dele. A Bíblia diz que ele fez aquilo para enfurecer ao Senhor. Ele fez aquilo para atacar ao Senhor. Ele fez aquilo para vir com retaliação sobre o Senhor. A Bíblia diz que ele começa a adorar outros deuses e ele introduz em Israel a adoração a Baal.
Ele não quis simplesmente adorar de uma maneira qualquer, não. Mas a Bíblia diz que ele constrói altares, que ele constrói estátuas, que ele faz bosques, ele faz parques, ele planta árvores a outros deuses. E a Bíblia diz que Israel agora se divide, pastores. Pensa comigo, um povo que adorava o Deus de Israel, um povo que foi sustentado no deserto, um povo que viu o pão descer do céu, um povo que tinha uma nuvem de dia para não pegar sol e uma coluna de fogo durante a madrugada para não sentir frio. Agora esse povo entra em uma crise espiritual e agora começa a adorar outros deuses. O ser humano, ele tem uma facilidade muito grande de esquecer aquilo que o Senhor fez por ele. Quando nós olhamos para trás da nossa história e aplicando na nossa vida, nós começamos a imaginar os livramentos que Deus nos deu, as coisas que Deus fez por nós. Nós podemos até não ter atravessado o Mar Vermelho, mas o Senhor nos livrou da morte, o Senhor nos livrou da peste, o Senhor nos livrou da criminalidade, das drogas e de tantas outras coisas. E nós precisamos olhar para o nosso passado e entender aquilo que o Senhor fez na nossa vida, para que não possamos entrar em uma crise espiritual a ponto de ficar em dúvida se eu adoro a Deus ou se eu adoro Baal. Se eu adoro a Deus ou se eu adoro Baal. Se eu adoro a Deus ou se eu adoro ao mundo. Nós precisamos estar entronizados na presença, com os nossos olhos fitos em Deus, para entender aquilo que o Senhor fez por nós, para que não possamos entrar em uma crise de existência. Agora, Acabe introduz a adoração a outros deuses dentro de Israel. E a Bíblia diz que o povo entra em crise. Mas aprove ao Senhor que nos piores momentos da humanidade, Ele ainda levanta os seus profetas. Nos piores momentos da humanidade, o Senhor ainda levanta aqueles que não se dobraram a Baal. O Senhor ainda levanta aqueles que vão apregoar a verdade. O Senhor ainda levanta aqueles que não vão se dobrar ao pecado, à promiscuidade. Aleluia! O Senhor ainda levanta aqueles que vão estar no centro da sua vontade. Agora, em meio a tudo isso, o Senhor levanta um homem chamado Elias. Fala comigo, Elias. E a Bíblia é direta em dizer, a Bíblia não faz rodeio, a Bíblia não fala da geração de Elias, a Bíblia não fala do pai, pastores, a Bíblia não fala da mãe, a Bíblia não fala de uma genealogia, mas a Bíblia diz assim que chega um homem tisbita, de Tisbe, chamado Elias, agora com uma palavra na sua boca, e ele não fala aos ouvidos do povo, dos fofoqueiros, ele não comenta com os amigos, não, ele chega aos ouvidos daquele que precisava de ouvir, e ele diz, assim diz o Senhor, cuja face eu estou, que segundo a minha palavra, não haverá orvalho e nem chuva. Agora, quando eu olho para o contexto, e quando eu pego para estudar sobre essa palavra, e quando eu me aprofundo, eu começo a entender que o Deus Baal, o Deus com D minúsculo, o Deus falso Baal, era o Deus da chuva, segundo aquilo que eles acreditavam. Era o Deus que fazia chover, era o Deus que fazia germinar, era o Deus que fazia aquela terra ser frutífera, segundo aquilo que eles acreditavam. Mas agora Deus levanta um homem para dizer, se vocês acham que o seu Deus é um Deus que faz chover, então eu vou liberar uma palavra, segundo a palavra do meu Deus.
O céu está trancado a partir de agora. E a partir de agora não terá mais orvalho e nem chuva. Agora eu vejo um homem chamado Acabe afrontando Deus. Mas agora eu vejo um homem chamado Elias afrontando o Deus que Acabe serve. Deus sempre vai levantar alguém que ele tem intimidade para honrar o nome dele. A Bíblia diz que nós temos vaso de honra e vaso de vaso de honra e vaso de Deus sempre vai levantar os vasos de honra e os vasos de desonra. E hoje eu tenho uma palavra ao seu coração. Você escolhe ser o vaso de honra ou o vaso de desonra? A escolha está contigo. Agora ele levanta um homem chamado Elias, que não tem medo do rei Acabe, que não tem medo de Jezabel, e fala com ele segundo a minha palavra. Mas lá em Tiago diz assim, que antes de Elias chegar diante de Acabe, Elias orou. E quando nós olhamos e achamos que é arrogância, não é arrogância não. É porque quando um homem ora, está diante de Deus e levanta uma palavra e diz segundo a minha palavra, é porque o Senhor já falou aos ouvidos dele. E aquele que tem intimidade, ouve aquilo que Deus fala. E quando ele libera uma palavra, o Senhor assina embaixo, porque aquela palavra que o profeta libera é uma palavra que o Senhor já liberou para ele. Ei, querido, para de liberar a palavra que o Senhor não falou, que a palavra que sair da tua boca, que seja aquilo que Deus liberou ao seu coração. Glória a Deus. Que possamos parar de dar conselhos que não vêm do Senhor. Que possamos parar de falar aquilo que não vem do Senhor. Que possamos parar de dizer aquilo que não provém da parte de Deus. Porque Elias não fala do nada segundo a minha palavra, mas ele fala porque ele tinha ouvido de Deus. O Senhor já tinha falado com Elias. Ei, Elias. Eu imagino Elias orando ao Senhor e falando com Deus: ah, Senhor, a terra está frutífera, as coisas estão fluindo, vai tudo bem, tem plantação, tem gado, o rei Acabe está de boa, tomando vinha dos outros, matando os outros para tomar vinha. O que está acontecendo, Senhor? Está escrito lá em Deuteronômio que o Senhor disse que se adorasse a outro Deus, o Senhor trancava o céu. Então, segundo a tua palavra, Senhor, tranca o céu diante desse povo. Se for preciso trancar o céu para o teu povo voltar, tranca o céu. Deus. Não sei se você está entendendo aquilo que Deus quer falar ao seu coração. Se tem promessa, se Deus falou que ia fazer, se Ele tiver que trancar o céu, Ele vai trancar o céu para fazer. Não espera Ele trancar o céu para fazer não, querido. Faz enquanto o céu está aberto. Segue Ele enquanto o céu está aberto. Serve a Ele enquanto o céu está aberto. Obedece a Ele enquanto o céu está aberto. Porque a qualquer momento pode se levantar um profeta e orar. E o Senhor dá um ultimato. E o céu ser trancado diante de você. Em um dia estava tudo certo. Comendo bem, bebendo bem, roubando vinha dos outros, matando para roubar a vinha, estava tudo tranquilo. Mas de um dia para o outro o cenário mudou. De um dia para o outro o cenário pode mudar totalmente. Agora a palavra é, segundo a minha palavra, nem orvalho nem chuva. O que é orvalho, pastor? Aquele sereno que vem assim, ó, em cima da planta que você vê de manhã. Elias falou: nem isso vocês não vão ver mais. Aí vai lá e adora Baal. Chama ele. Clama a ele, se corta.
faz culto a ele, faz o que vocês quiserem, mas não desce chuva. Aí vocês imaginam, Elias libera a palavra, no outro dia Acabe, olhando para o céu, nenhuma nuvem. E ele pensando assim, esse profeta é fanfarrão, só. Daqui a pouco chove. Dá um mês, nada. Dá 2 meses, nada. Dá 1 ano, nada. E Acabe pensando, tá tranquilo, senhor, ainda tem água. O gado ainda tá bonito. Dá 1 ano e meio, nada. Dá 2 anos, nada. Aí todo mundo começa a entrar em desespero. Porque quando falta o básico, o ser humano entra em desespero. Quando falta o básico, o ser humano esquece naquele que chamou ele. Quando falta o básico, o ser humano esquece quem que enviou ele. Agora o Senhor fala com ele: ei, Elias, libera essa palavra. E quando ele libera essa palavra, a Bíblia diz que o Senhor fala com ele: Elias, agora se levanta e vai ao ribeiro de Querite. Se levanta e vai ao ribeiro de Querite. E quando nós olhamos para isso, querido, é loucura. Quando nós começamos a ler, e os estudiosos, eles começam a querer arrumar um tanto de coisa, pastor. Até falar que corvo não é corvo, eles tentaram falar. Falaram que a palavra está errada, que não é corvo não, que era o pessoal do deserto que alimentava ele. Mas o Senhor deu ordem e falou: Elias, vai para o Querite, porque os corvos vão te sustentar. Pela manhã levarão pão e carne, e pelo entardecer levarão pão e carne. Somente levanta, Elias, e vai. Somente levanta, Elias, e vai. Levanta e vai ao Querite. O Senhor ordena aquele homem que ficasse à beira de um ribeiro, querido. E todos os dias um corvo levava comida e levava carne. E ele era sustentado. Elias não estava só fugindo, querido. Elias estava sendo tratado, pastores. Ali era um tratamento de Deus para Elias. Por quê? Ele estava sendo tratado no oculto para Deus o honrar em público. Deus estava tratando ele no oculto para honrar em público. Aquilo era uma preparação. Ei, Elias, você confia em mim? Confio. Então vai, fica na beira do Querite. Bebe da água do rio, come daquilo que os corvos levaram para você, e ele não questiona, querido, ele vai. E a Bíblia diz que ele vai, e é sustentado. Comia o que os corvos levavam, bebia da água do ribeiro. E Elias fica ali, querido, até a água secar. E quando a água seca, o Senhor dá outra ordem para ele. Agora o Senhor fala: Elias, vai até Serepta, e eu ordenei que uma viúva te sustente. Olha para mim aqui, querido. Você percebe o peso dessa palavra? Eu ordenei que alguém que nem sabe que eu ordenei te sustente. O improvável. Como assim? Como que eu vou para um lugar que não é minha terra? É a terra de um povo estranho que adora outros deuses, a saber, a cidade natal de Jezabel. Como assim? Eu estou correndo de Jezabel? Não, você vai lá, porque você vai ser sustentado lá. É na casa do seu inimigo que eu vou te surpreender. O milagre vai acontecer lá, eu vou te forjar lá. Sarepta, o lugar aonde Deus forjaria Elias, no terreno do inimigo, no lugar onde era o improvável. Vai lá, e uma viúva vai te sustentar. A viúva nem sabia de nada. Eu ordenei a ela. Aí eu comecei a meditar, porque mente de pregador vai longe. E eu falei assim: como assim, Senhor? O Senhor ordenou a ela? Porque quando Elias chega, o diálogo
Não era o diálogo de alguém que ordenou. Porque o diálogo de alguém que ordenou é assim, eu chegar e falar, ó pastor, pega lá aquela questão para mim lá, você, já sei e tal, fulano pediu para mim, tá? Deus pediu, alguém pediu. Mas o diálogo não foi esse, ou seja, Deus ordena alguém para sustentar Elias, mas essa ordenança veio no coração. Essa ordenança veio no espírito. Essa ordenança veio na alma. Essa ordenança veio no entendimento da viúva. Glória a Deus. Glória a Deus. Ei, querido. Deus pode dar ordem para que o milagre venha de onde você menos espera. Deus pode dar ordem para que o milagre seja liberado da onde você menos espera. Por isso que eu te digo, não fica ansioso não. Você já pensou se Elias ficasse ansioso? A água está secando, está descendo a última gota. O corpo parou de vir. E quando acontece isso, o Senhor vai para Sarepta. Tem dias, querido, que é de Querite, mas tem dias que é de Sarepta. Nós precisamos entender como funciona as ordens de Deus e escutar aquilo que Deus faz e obedecer às ordens do Senhor. Agora Elias não questiona, Elias não fala nada, ele simplesmente cumpre. Ele simplesmente faz aquilo que o Senhor ordena para que ele fizesse. Ei, Elias, vai para Sarepta. E pensa num cenário, queridos. Muito tempo sem chover. O povo da terra inteira, todo mundo com fome. E a notícia era, nos jornais, na internet, em tudo que havia de informação naquele tempo, um tal de profeta Elias se levantou e falou assim, segundo a minha palavra não chove, e até hoje não choveu mais. E aí você imagina todo mundo atrás desse Elias para matar ele. Com fome, gente. Pessoas esqueléticas. Gado caindo no meio do pasto e morrendo. Não tinha mais criação, não tinha mais fruta, não tinha mais o básico. Agora o Senhor fala com ele, ei, vai até essa viúva que ela vai te sustentar. E você imagina o cenário de Elias chegando e encontrando com essa viúva. Porque a Bíblia diz que quando ele chega à entrada da cidade, ele se depara com a viúva. Quando ele chega à entrada da cidade, aí você imagina o cenário, aquela viúva esquelética, aquela viúva magra, aquela viúva a ponto de morrer, sem conseguir andar direito, o filho dela dentro de casa, provavelmente o menino não conseguia nem andar mais, porque ela estava sozinha, catando a lenha, com 2 lenhas no braço, e ela se encontra com aquele homem, e Elias olha para essa mulher e fala com ela, ei mulher, traz para mim um copo com água. Aí você pensa, queridos, se Deus não tivesse falado no coração dessa mulher, a mulher viraria para o profeta e falava com ele, ei rapaz, eu estou indo aqui buscar umas lenhas para fazer alguma coisa com meu filho, para a gente morrer, você está caçando água. Você imagina nós, como nós somos questionadores, o que nós falaríamos para aquele profeta? Mas a Bíblia diz que aquela mulher não falou uma palavra. Mas ela vai buscar água para o profeta. E quando ela ainda ia, a Bíblia diz que ele falou com ela, ei mulher, volta aqui. Não é só água não. Faz um bolo e traz para mim. Faz um bolinho gostoso lá, quentinho, e traz para mim aqui. Aí ela não aguenta, aí ela tem que questionar. Aí ela fala, ei, eu estou aqui, ela começa a dar satisfação com esses 2 pedaços de lenha. Eu estou aqui catando essa lenha, sabe para quê, profeta? Para mim entrar para dentro da minha casa, para mim fazer ali um bolo, para mim e para o meu filho.
Porque eu não tenho nada lá em casa, senão um pouquinho de óleo e uma farinha. E eu vou entrar, e eu vou fazer esse bolo para mim e para o meu filho comer e morrer. Porque não tem nada mais. Acabou tudo, a provisão secou. Não tem mais dinheiro, não tem mais chuva, profeta. Agora ela se derrama diante do profeta. Não tem mais nada, acabou tudo. O céu está trancado, profeta. Você não sabe não que o céu está trancado? Sem saber quem era o profeta. Aí ele fala com ela: ei mulher, tem nada não? Tem não. Aí ele fala com ela: ei, faz o seguinte, eu vou liberar uma palavra. O que tem lá, mulher? Ah, só tem um pouquinho de azeite, só tem um pouquinho de óleo. Aí o profeta fala com ela: então eu vou te liberar uma palavra. Ei, faz igual você está falando, mas primeiro faz para mim, sabe por quê? Porque a panela, querido, aleluia, a panela, nunca vai acabar o alimento sobre essa panela, sobre essa vasilha, nunca vai acabar o alimento, sobre essa botija, nunca vai acabar o óleo. Segundo a palavra do Senhor, enquanto não houver chuva, o alimento estará lá, o sustento estará garantido. Sabe o que ele estava falando com aquela mulher ali? Ei, mulher, porque o culto é primícia. Você vai fazer um bolo para o seu filho? Pode até fazer, mas primeiro traz a primícia para o profeta. Você vai fazer para o seu filho? Pode até fazer, mas primeiro traz a primícia para o profeta. Ei, querido, às vezes nós queremos demais, mas esquecemos de devolver. Às vezes nós queremos demais, mas esquecemos da primícia. Só dinheiro, pastor? Não. A nossa vida precisa ser uma primícia. Para que a provisão seja liberada, primeiro é necessário uma primícia. Para que a provisão seja liberada, primeiro nós precisamos entregar algo, queridos. Quando Ana começa a chorar diante de Deus, ela entendeu. Ela entendeu que ela precisava fazer uma oração diferente. Que oração, pastor? A oração da entrega da primícia. Porque a Bíblia diz que de ano em ano Ana subia. De ano em ano Ana subia ao templo para orar. Mas ela nunca tinha falado com o Senhor de primícia. Mas um certo dia, ela entende que precisava plantar. Ela entende que ela precisava entregar algo. Aí ela diz: Senhor, me dá que eu te devolvo. Me dá que eu te devolvo. Ela entendeu que ela precisava de entregar o primeiro filho. Ela entendeu que o Senhor precisava de um profeta, de um juiz e de um sacerdote. Ela entendeu que ela precisava. E aquela mulher ali, queridos, magra, com fome, sofrendo, ela entendeu. Quando o profeta libera a palavra, ela entendeu, querido, e ela não questiona. Ele fala: vai, faz conforme a tua palavra, mas primeiro traz. E ele não vai lá dentro atrás dele, ele fica lá fora esperando. E a Bíblia diz que ela foi, fez o bolo, trouxe para o profeta, plantou no altar. Ei, pastor, você está falando de dinheiro? Também. Nós queremos receber muito, mas nós queremos doar pouco. Nós queremos receber demais, mas nós não entendemos ainda a visão bíblica. Que para a provisão de Deus acontecer, algo precisa ser liberado primeiro. A chave que abre a porta do céu é a sua entrega. A chave que destranca o céu é a sua entrega, querido.
Você tem o poder nas suas mãos de destrancar o céu. Basta você entregar. Só dinheiro não. Nós chegamos a um ponto que nós não conseguimos entregar o nosso tempo mais ao Senhor. Nós não conseguimos entregar mais, não só dinheiro, mas nós não estamos conseguindo entregar mais nada ao Senhor. Por quê? Automático, vida acelerada. Não estamos conseguindo entregar mais ao Senhor. E esquecemos dos princípios bíblicos. Você já pensou se aquela mulher questiona ele? E entra e fala, vou nada. Vou fazer para mim e para o meu filho, vou seguir o meu plano. Às vezes é necessário sair do seu plano e entrar no plano de Deus. Às vezes é necessário sair da sua estratégia e entrar na estratégia de Deus. Ela já tinha uma estratégia na mente dela, ela já tinha um plano na mente dela, até chegar a palavra do Senhor. O problema é que nós temos o nosso plano na nossa mente. Nós já sabemos o que nós vamos fazer. E nós até pedimos conselho. Mas nós já temos definido o que a gente vai fazer. E a palavra do profeta pode mudar tudo. Mas não entende. Porque chega diante do profeta e fala igual a mulher falou. Não, aqui em casa não tem nada mais. Aí o profeta fala, mas o que você tem lá? Não tem nada. A gente sempre tem alguma coisa, querido. Sempre temos alguma coisa para entregar para o Senhor. Sempre temos. Você é capaz, querido. Você é forte, você é abençoado, você é filho do rei. Você sempre tem alguma coisa para entregar ao Senhor. Você sempre tem algo que pode mudar a direção da sua vida. Basta você confiar na provisão de Deus. Basta você confiar no milagre do Senhor. Agora essa mulher entra, faz o bolo para o profeta, traz, entrega o bolo para o profeta. E você imagina a cena, querido? A mulher entra, olha aqui, a mulher entra para dentro de casa. Pega a farinha, pastor, joga na vasilha. Pega o óleo, joga na vasilha. Faz um bolinho para o profeta. Pega aquele bolinho quentinho com a água, vai lá fora e entrega para o profeta. E imagina eu quero conjecturar que enquanto o profeta comia, porque o ser humano é incrédulo, querido. O ser humano é Tomé. Igual Tomé falou com o Senhor. Os discípulos tudo falando, ei, o Senhor veio aqui, o Senhor vive, o Senhor ressuscitou. Aí o que ele fala? Só acredite se eu... O Senhor provou para mim ontem.
Ele vai fazer, querido, porque Ele é Deus. Nós nos preocupamos demais. Qual que foi o milagre, pastores, alguns anos atrás? Nós queremos filhos. Então eu mando gêmeas. E por que às vezes no nosso coração nós achamos que Ele não vai fazer de novo? Ele vai fazer de novo. Pode até não ser filho, mas Ele vai fazer de novo. O pastor assustou aqui. É porque nós limitamos, queridos. Nós achamos que Deus tem limite. Não tem. Ele fez ontem e amanhã, como que vai ser? Fala de novo. Eu estou desempregado, que desespero que é esse, querido? Ele vai trazer provisão sobre a sua vida de novo. Ele te supriu para você ficar de pé em 2025 inteiro até dezembro. E 2026 Ele vai fazer de novo. Vai ser culto de novo, vai ser encontro de novo, vai ser vigília de novo, e estaremos na presença dEle. Ele vai fazer de novo. Ah, Senhor, aleluia. Ele vai prover, querido. Ele vai fazer de novo, querido. Alguns meses eu não estou fechado, alguns meses. E eu ficava naquela insegurança. Nenhum dia eu fiquei sem comer carne, a não ser que tenha sido pela minha vontade. Porque Ele fez de novo, e Ele fez de novo, e Ele tem feito de novo. E Ele tem enviado as provisões, e Ele tem feito, querido, porque Ele é bom, e é do agrado dEle fazer. A Bíblia diz que mesmo nós sendo infiéis, todavia Ele é fiel. Todavia Ele faz, querido. Ainda que tudo diga que não. Para aquela mulher, o projeto dela era comer um bolo e morrer de fome, ela e o filho. Mas a palavra do Senhor entrou no caminho, entrou de confronto com a rota dessa mulher. O caminho daquela mulher se encontra com o Senhor, querido. E o próprio Jesus cita essa mulher. A mulher viúva, estrangeira, improvável. Agora a Bíblia diz que o profeta fica ali por um tempo, pastores. E o Senhor continua provendo todos os dias. Gente, é coisa sobrenatural. Nós lemos a Bíblia rápido, mas se você parar para raciocinar, que coisa louca. Todo dia a mulher acordar ali e está ali a farinha, e está ali o azeite, para que eles pudessem preparar. Todos os dias acordar e está ali a farinha e está ali o azeite. Todos os dias a provisão vai estar, querido. Todos os dias o Senhor vai fazer, querido. Não se aflige, não. Ele vai levantar o improvável para te honrar. Ele vai levantar alguém que você nem imagina para te honrar, porque Ele é Deus, querido. Ele vai abençoar alguém para te abençoar. Ele vai fazer, querido. Eu tenho fé nisso. Olha aqui para mim. Agora ele fica por alguns dias na casa daquela mulher. Ele fica por algum tempo ali. O Senhor provendo, o Senhor fazendo todos os dias. E a Bíblia diz que em certa feita, agora o filho dessa mulher adoece, pastor. E ele vem a óbito, ele morre. E a Bíblia diz que a mulher vai desesperada ao profeta e fala com ele: ei, o que eu fiz com você? O que eu fiz com você? O que eu fiz com você, profeta? Porque agora o profeta já está há algum tempo na casa dela. Então imagino eu que ela já sabe quem mandou trancar o céu. Então ela pensou: aquele que mandou trancar o céu também pode mandar matar, ué.
O que eu fiz com você, profeta, para você matar meu filho? Meu filho morreu. Aí o profeta mostra para ela que o Senhor é Deus não só de provisão, de comida, de bem material, de roupa, de casa, de carro. Ele mostra para ela que o Senhor também é provisão de vida. Ele fala com ela: ei, mulher, dá aqui o seu filho. Ela dá o filho. Ele sobe para o quarto que ele dormia. Ele deita o menino na cama. Ele se deita sobre o menino. E a Bíblia diz que ele se deita sobre o menino e fala com o Senhor: ah, Senhor, como que o Senhor faz um negócio desse? Essa mulher está me culpando. Mas o homem tinha intimidade com Deus e ele fala com Deus: ei, Senhor, devolve a alma desse menino. Devolve a alma desse menino, Senhor. E a Bíblia diz que o menino viveu. Aí ele vem com o menino e entrega para a mulher e fala: aqui, ó, esse aqui é seu filho. Entrega para a mulher. Aí a mulher lança uma palavra sobre ele e fala assim: agora sim, eu sei que você é homem de Deus. Eu fiquei lendo isso aqui, comecei até a rir e falei: como assim? O cara lança uma palavra, o céu fecha. O cara lança outra palavra, a farinha, o azeite não acabava. Precisou de alguém ser ressuscitado para ela dizer: agora sim, eu sei que o Senhor é na sua vida. Aleluia, fica de pé, em nome do Senhor Jesus. Eu vou te liberar, que eu sei que você está doido para saber quanto ficou o jogo. Amém, querido? Feche seus olhos aí. Um dos últimos cultos do ano. Até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor nos ajudou. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, creia no seu coração, querido, que o Senhor fez sobre a nossa vida esse ano inteiro, e o Senhor continuará fazendo, eu acredito, eu creio. A provisão continuará vindo, querido. O Senhor continuará provendo sobre a nossa vida. O Senhor nos dará com abundância, querido. Pai, em nome do Senhor Jesus, eis aqui a tua igreja, a tua noiva. Peça ao Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa trazer a provisão sobre o teu povo. Não só a provisão, Pai, traga a fartura, que possa sobejar, Deus, que nós possamos emprestar e não pedir emprestado. Ah, Deus, venha, Pai, sobre a nossa vida, que nós possamos devolver a nossa primícia, e quando fizermos isso, Pai, manifesta a tua glória sobre nós. Levante pessoas para nos abençoar, Pai, aonde nós não imaginamos, Deus. Em nome do Senhor Jesus, que possa ter testemunhos neste lugar, Deus, que o Senhor possa fazer sobre a nossa vida. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, a igreja diz: amém. Glorifica ao Senhor.